Vocês me aguentam de novo? Então, assim, só para a gente já acalmar, né? A pergunta, essa aí foi o que divulgaram no blog, divulgaram a palestra, essa coisa toda do evento de hoje, a gente até falou um pouquinho com a repórter ontem. As pessoas sempre querem uma solução, né? Que alguém diga, essa é a hora, né? Nessa hora, se alguém te disser assim, não, se acontecer isso, você põe uma instituição, porque isso vai nos dar paz, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que isso não existe, né? Não existe uma hora determinada, isso vai variar de pessoa para pessoa. Só para a gente, antes de começar, para baixar um pouco essa ansiedade. E daí a gente vai discutir um pouquinho qual é essa hora para cada um de nós, tá? Então, acho que discutir essa questão da casa de repouso, do asilo, da instituição... O nome politicamente correto hoje é Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? Eles chamam das ILPIs, que nada mais são do que os antigos asilos, casas de repouso, casa da vovó, você tem um elenco de nomes dados para isso, tá? Então, é assim, quando você fala disso, você tem três coisas envolvidas. A questão do envelhecimento populacional, que pode ser acompanhado de doenças crônicas, dentre elas a doença de Alzheimer, né? Vamos entender que Alzheimer não acontece só nos velhos, não. Ele pode acontecer em qualquer idade, ele só é mais prevalente, né? Ou acontece com mais frequência com as pessoas idosas, tá? A questão das famílias e, mais do que isso, das relações familiares, o que é uma seara bastante complexa, tá? E a questão do cuidado, né? Então, quando a gente fala dessa questão de fica em casa, vai para uma instituição, eu tenho que entender como é que essas coisas e essas relações dentre essas três coisas foram construídas durante a vida. Bom, então a primeira coisa é a questão da velhice, que a gente já sabe. E por que a gente vai falar de instituição? Veja, isso daí é uma projeção do Banco Mundial que mostrou que nos próximos 30 anos, esse é o crescimento da população idosa no mundo. Então, a população de 65 a 84 anos vai crescer 160%. A população de 85 a 99 anos vai crescer 300%. E os centenários vão crescer 750%. Tá? A gente sabe que existe uma prevalência maior de Alzheimer nas pessoas de 80 anos e mais. Embora ela esteja distribuída entre os idosos, de um modo geral, ela é mais prevalente nessa população. E neste grupo, o grupo que mais cresce na nossa realidade é o grupo de idosos de 80 anos e mais, tá? Por uma única razão, porque as pessoas estão vivendo mais. Antigamente elas morriam antes de chegar nessa idade. Hoje, por diferentes razões, hoje, graças ao avanço, a melhores condições de saúde, o avanço da tecnologia médico-científica, as pessoas estão vivendo mais. Daqui é o nosso censo de 2010. Era previsto que nós tivéssemos 2.600.000 idosos com 80 anos e mais. Nós tínhamos quase 3 milhões. Então, a projeção ela é inferior à realidade. Então, nós temos muito mais pessoas dessa faixa etária do que esperávamos ter. Tá? Então, hoje é isso. Nós temos aproximadamente 3 milhões de idosos com 80 anos e mais na população brasileira. Tá? E os nossos centenários, temos em torno de 25 mil centenários na população brasileira. Né? A minha unidade aqui tem um convênio com a Universidade da Inglaterra, eu estive lá recentemente, e uma das pessoas que querem fazer um trabalho com a gente, ela estuda centenários. E aí ela virou para mim e falou assim, eu queria fazer uma comparação com centenários do Brasil, porque eu tenho um problema sério aqui na Inglaterra. É que todos os meus centenários que eu entrevistei, eles estão ótimos. Então, eu queria estudar, assim, fatores associados ao desenvolvimento de demência, etc. Eu não posso, porque estão muito bem. Porque eu faço parte de uma pesquisa grande dos idosos aqui de São Paulo. Eu falei, olha, infelizmente não é exatamente o que eu tenho encontrado na nossa realidade, mas a gente pode comparar, né? Que bom saber que isso está acontecendo lá. Então, assim, por que eu trouxe essa questão do envelhecimento? Embora vocês já estão cansados de ver isso, né? Isso daqui é uma projeção para o mundo. Em 2000, está muito pertinho, por volta de 2020,
O que a gente chama que é pirâmide da população eu vou pondo nessa pirâmide quantas crianças eu tenho, quantos adultos e quantos velhos, né? Geralmente eu tenho mais crianças, depois jovens, adultos e velhos. Por isso que a gente chama de pirâmide, tá? A nossa pirâmide inverte. A pirâmide do mundo inverte. Eu vou ter mais idosos do que jovens, tá? No Brasil, isso acontece em 2035. 2035 é um tiro, gente, tá? Em termos de projeção de população é um tiro, em termos de políticas públicas é nada, tá? Só para vocês terem uma noção, eu trabalho com cuidadores há 20 anos, né? Idosos cuidadores há 20 anos. Quando eu entrei na faculdade, já tinha gente que trabalhava com isso há 20 anos, tá? Então faz mais ou menos uns 40 anos que isso acontece. Agora, é que a lei para profissionalizar o cuidador foi aprovada numa instância, não quer dizer que ela vai ser aprovada nas outras, tá? Então isso demorou 40 anos. A gente tem menos de 40 anos, até 2035, quando essa pirâmide inverte. Por que isto é importante? Porque na hora que eu tenho mais velhos do que crianças, eu não tenho quem cuide. Tá? Eu não tenho quem cuide dentro ou fora das famílias. Então é uma questão importante da gente pensar quando a gente fala vou institucionalizar ou não. Se eu não tiver quem cuide, instituição deixa de ser simplesmente uma opção para ser uma necessidade, tá? Então, daqui para frente, nós temos que entender que a instituição de longa permanência, não só para pessoas portadoras de Alzheimer, mas para pessoas que tenham alguma condição de dependência e não tenham quem possa cuidar, vai ser a única opção, tá? E isso pode atingir muitos de nós aqui, no futuro, né? O que a gente precisa é mudar o nosso conceito em relação à instituição. A gente veio com um conceito, eu vou falar um pouquinho mais para frente, muito negativo em relação à instituição. É verdade que tem muita instituição que tem que fechar, eu concordo com isso. Mas o que a gente tem que brigar não é para acabar com a institucionalização, é para melhorar as instituições. Porque elas vão ser o único recurso para muitas pessoas, inclusive para muita gente dessa sala, tá? Então, quando a gente fala de viver bastante tempo, a gente tem que lembrar que vida longa requer planejamento, né? Então, se as pessoas idosas vivem mais, com isso aumenta o que a gente chama de doenças crônicas, onde a gente inclui a doença de Alzheimer, né? Então, o que acontece? As pessoas estão demorando mais tempo para morrer, então eu empurrei a curva da mortalidade para frente, mas elas estão adoecendo mais cedo. Entre adoecer e morrer, ela pode ficar incapacitada física ou mentalmente. E por isso ela vai precisar ser assistida diretamente dentro das famílias, que é o que acontece na maioria dos casos hoje em dia, do jeito que dá, tá? Ou, quando isso não for possível, ela tem que ter garantido o seu direito de ser assistida por um local que preste a ela o cuidado necessário, tá? A segunda coisa é que cuidado necessário é esse. Como é que a gente trabalha com essa? O cuidado é sempre uma balança, né? Entre o que eu preciso e o recurso que eu tenho. Então, o equilíbrio entre essas duas coisas é que garante que eu estou sendo cuidado. Porque se não tem equilíbrio, eu estou sendo o quê? Negligenciado, né? Então, se eu preciso de alguma coisa e dou conta desta coisa sozinho, ou alguém me ajuda a realizar esta coisa que eu preciso, esse equilíbrio existe, eu estou sendo cuidado. Se esse equilíbrio não existir, em alguma coisa eu estou sendo negligenciado na minha necessidade, tá? Então, quando eu falo de cuidado, eu vou ter que lembrar que isso vai depender da condição funcional e de saúde que essa pessoa apresentar, em equilíbrio com os recursos disponíveis para atendê-la, tá? Então, quando que eu falo do melhor cuidado? Quando eu tenho um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai me ajudar a pensar se existe um momento e qual é o momento de eu pensar numa instituição. Se os meus recursos forem menor do que a minha capacidade de atender essa pessoa, aí sim eu tenho que pensar seriamente que a instituição passa a ser uma opção mais concreta, tá? Bom, do que cuidado a gente fala? A gente fala de um cuidado relacionado ao desempenho das atividades do dia a dia.
Pode ser que ela tenha atividade, assim, tenha necessidade de coisas mais complexas. Por exemplo, em fases mais avançadas, pode ser que essa pessoa necessite de uma sonda interal para se alimentar, necessite de algumas coisas que requeiram procedimentos técnicos, procedimentos de enfermagem, procedimentos técnicos, tá? Mas isso são geralmente fases mais avançadas de não só da questão do Alzheimer, mas de outras doenças crônicas importantes. Daí eu posso ter isso em casa, provavelmente com o serviço assistido, de um atendimento domiciliar assistido, ou em outros momentos ela vai para uma instituição porque precisa de cuidados mais especializados, tá? Então eu tenho que lembrar disso. Normalmente o cuidado que a gente está falando está relacionado ao desempenho das atividades cotidianas, aquilo que a gente falou no primeiro momento. Como é que eu dou banho, como é que eu cuido, como é que eu ajudo a comer, como é que eu ajudo a vestir, como é que eu organizo o dia a dia, etc. Então, é um pouco relacionado a tudo isso, é desse cuidado que a gente está falando neste momento, tá? Então, eu estou falando exatamente disso, do cuidado do cotidiano que a pessoa faz no seu ambiente habitual, né? Para ela mesma, para quem a cerca, e de repente, quando ela não pode fazer sozinha, alguém ou uma instituição vai ter que prestar ou se responsabilizar por esse cuidado. Muito bem. Quem cuida na nossa realidade hoje? Quem cuida? Na maioria das vezes, os familiares, tá? 95% do nosso cuidado é prestado diretamente por algum membro familiar, tá? A questão dos cuidadores contratados é alguma coisa que está crescendo e tende a crescer muito nos próximos anos. O que precisa é organizar, isso está muito desorganizado, né? Mas a gente fala que as famílias cuidam, né? Agora vamos lembrar da família. De que família a gente está falando? A gente está com as nossas taxas de fecundidade diminuindo, por isso que a nossa pirâmide vai inverter, né? Então quer dizer que assim, antes a gente, é comum você pegar pessoas bem idosas que falam que tiveram lá 10 filhos, 12 filhos, né? Às vezes eu faço entrevista assim, não, minha filha, eu tive 15 filhos, morreram 10, ficaram 5. Tá bom, né? Tudo bem, 10 filhos, perder 10 filhos é uma tragédia absoluta, mas na lógica de cuidar, ela teve 15, morreram 10, mas ficaram 5, né? De 5, um há de cuidar. Agora, ela teve 1, morreu? Quem que vai cuidar? E se ela só tem 1? É pior, eu acho. Eu sempre acho pior. Né? É o pior, é o pior. Não, se for um homem... É pior para o filho. Como que ele vai cuidar? Então, você sabe que os cuidadores homens estão crescendo muito, né? Na Inglaterra, por exemplo, 40% dos cuidadores são homens. Tá? A gente está crescendo. A gente não tem uma estatística eficiente aqui. A gente tem uma estimativa que gira em torno de mais ou menos uns 20-25%, que são homens. Já peguei alguns cuidadores homens que são melhores que muita cuidadora mulher. Né? Mas não é culturalmente fácil. É verdade. É verdade. A senhora está coberta de razão. E o filho único, pior ainda. Não, a senhora está coberta de razão. A gente tem algumas questões culturais que vão interferir muito nisso. A questão do cuidado pelo filho homem, tá? A questão da própria institucionalização que a gente não aceita, tá? Mas assim, um fato que é concreto, independente de ter filho homem ou não, é que a gente está tendo menos filhos. Né? Então hoje, ao contrário de antigamente, a gente fala que as pessoas precisam ter filhos. Tá? Porque senão, daqui a pouco a gente vai estar como a Europa, com um monte de velhos importando mão de obra para poder cuidar. Quem cuida hoje? Quem cuida dos velhos em Portugal hoje? São os estrangeiros que vêm da África, de colonização portuguesa, Moçambique, Angola, que falam português, né? Então são eles que vão para lá. Quem cuida dos idosos da Europa, de um modo geral? As pessoas que vêm do leste europeu, porque não tem emprego, precisam de dinheiro, né? Os asiáticos, muitos asiáticos, muita gente da China vem para lá, então assumir a questão do cuidado. Aí a gente tem o problema da cultura e da língua, né? Então isso está sendo uma questão bem importante. Agora, quem vai cuidar dos nossos velhos? Não vem ninguém do leste europeu para cá, vem da onde? Os índios. Não, os índios não os nossos, tá? Mas virão da Bolívia, do Peru, sim, e já estão vindo. Vai na Zé Paulino, 5 horas da tarde, porque fecha tudo, e vê quem é que trabalha lá. Por enquanto eles estão trabalhando nas fábricas, tá? Daqui a pouco eles vão ser mão de obra de cuidado. Esse não é um problema em si. O problema é que quem vem para cá são as pessoas que estão passando necessidade dos seus países.
né? Geralmente pessoas de baixa escolaridade, de baixa formação, que vão, porque isso aqui ainda é um subemprego, assumir esta função de cuidar das pessoas idosas. Então, é com este panorama que a gente está lidando. E se a gente não ficar atenta, a gente vai ter um problema daqui a pouco. Tá? Então, assim, temos cada vez menos filhos, estamos abaixo da taxa de reposição. A nossa taxa de reposição que é assim, quantos filhos uma mulher tem que ter, porque até agora só mulher tem filho, né? Um dia muda, mas por enquanto, né? Só mulher tem filho. Então, cada mulher tem que ter pelo menos o quê? 2 filhos. Então, a taxa de reposição é 2,1. É porque é para compensar as que não tem, tá? Ela tem que ter um para repor o pai, um para repor a mãe, né? Quando na hora que eu falo que eu tenho 1,8, eu estou dizendo que a minha população está encolhendo. Eu não estou repondo para ela ficar no mesmo tamanho, tá? Então, essas famílias grandes que existiam antigamente, elas estão se tornando cada vez mais escassas. As pessoas passaram a ter menos filhos, geralmente 2 filhos, 1 filho, e hoje em dia é muito frequente não ter nenhum filho, tá? O cachorro, o gato, isso é ótimo, não tenho nada contra, eu sou muito favorável. Eu sou extremamente favorável, eu acho que eles são muito bons, mas eles não cuidam de você, eles chamam, eles fazem mais escândalo se você passar mal, ou para alguém vir lá ajudar. Agora, quando começaram com essa história, a família cuida, família cuida, família cuida, a gente fez um trabalho nesse projeto que eu trabalho aqui na Faculdade de Saúde Pública. Assim, esse projeto de pesquisa, ele olha os idosos de São Paulo. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos 1.300.000 idosos, tá, residentes. Isso é maior do que muita cidade desse país, só de idosos, só de pessoas com 60 anos e mais. Aqui no município de São Paulo, nós não estamos olhando Grande São Paulo, tá? E tudo que a gente faz no projeto, a amostra é feita de uma forma tal que eu consigo projetar esse resultado para a população. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é possível, com muita certeza, de ser expandido para a população, tá? Aí a gente queria saber assim, como é que essas famílias estão cuidando dos idosos, já que são as famílias que cuidam, tá? Então nós pegamos assim, os idosos que falavam para a gente que tinham dificuldade no desempenho do que a gente chama de atividade básica de vida diária, né? Então ele tinha dificuldade para tomar banho, ele tinha dificuldade para levantar de uma cadeira sozinho, ele tinha dificuldade para comer a partir de um prato colocado na sua frente. Então assim, ele tinha dificuldade em atividades que para serem executadas ele precisa de outra pessoa, ele precisa de um cuidador presencial, tá? Então a gente perguntava para ele, o senhor tem dificuldade em fazer a listinha das coisas? Ele falava, tenho, uma ou mais. Aí a gente perguntava assim, o senhor recebe ajuda? Então, para isso que eu vou mostrar para vocês, a resposta deles era, não, eu preciso, mas eu não tenho ajuda, tá? Aí a gente pegou esses resultados e foi ver com quem ele morava, né? Então, que tipo de família é essa que está ou não dando conta de cuidar do que ele precisa? Então, vamos lá. No geral, no final, a gente vai ver que de 100% do que ele precisa, eles recebem, em média, 50%. E os outros 50%? Não recebem. Então, a nossa população idosa, aqui, o seu vizinho, seu amigo, tá? Que precisa de cuidado, ele está sendo assistido em metade do que ele precisa. Essa é a nossa realidade de São Paulo. Isso é o quanto as nossas famílias são capazes de cuidar. As famílias não são necessariamente ruins. Elas fazem o que dá, tá? E às vezes, para conseguir fazer isso, elas estão se virando do avesso para conseguir fazer isso, né? E não vai além disso. Então, por outro, o que nós estamos dizendo é assim, os nossos idosos estão sendo negligenciados no seu cuidado. Os nossos idosos mais dependentes. Uma boa parcela deles são portadores de Alzheimer, tá? Aí a gente vê que tem diferença entre as famílias. Tem famílias que na mesma situação, umas cuidam mais, umas cuidam menos. A gente também queria saber por quê, né? Umas se sentem mais sobrecarregadas e outras menos sobrecarregadas. Por quê? O que é que estava envolvido com tudo isso? Então, assim, isso depende muito de como é que essa família funciona. Então, assim, aquilo que pode ser muito estressante para mim, pode ser nada estressante para ela. Depende de como eu aprendi a lidar com isso durante a vida dentro deste contexto familiar e fora dele, né? Então não é uma regra para todo mundo, não é assim, e tal coisa vai deixar todo mundo estressado. Por isso que não existe uma regra específica para dizer, aconteceu isso, põe um asilo, tá? Vai depender de família para família, né? Então como é que a família funciona?
Toda família tem uma determinada estrutura, atingiu uma certa maturidade e é ou não capaz de se adaptar às diferentes situações. Então, o conjunto familiar é capaz ou não de aceitar, com mais ou menos facilidade, um portador de Alzheimer mais dependente. Quando a família não consegue, você vai ter um que cuida e o resto desaparece. Tá? Quando ela consegue, você vai ter um que cuida, geralmente, mas o resto dá um suporte. Ajuda com dinheiro, faz as compras, vai no banco, conserta a casa, leva no médico. Né? Você meio que divide. Não quer dizer que a família não briga. A família sempre briga, gente. Família é família. A família que não briga não é família. Né? Tem dois ditados que eu gosto. Um que diz que família boa é a sagrada pendurada na parede. E tem um mais recente que eu aprendi, que família boa é a unida, não a reunida. Né? Porque quando reúne dá problema. Né? Mas em família é tudo igual. De um modo geral, família é tudo igual. Só que umas funcionam melhor em termos de funcionalidade, tá? E outras não. Tá? E geralmente são essas que não têm essa questão da funcionalidade bem resolvida, que aí as pessoas são mais negligenciadas. Todos nós, dentro das nossas famílias, nós temos um papel individual, né? Assim, um valor individual, um papel específico, né? E uma expectativa desse papel. Só que cada um de nós, às vezes, tem mais de um papel. Então, você é mãe, na mesma casa. Você é mãe, é filha, é provedora da casa, né? É chefe de família, né? Para cada um desses papéis existe uma expectativa diferente. E você vai ser cobrada de cada uma dessas coisas, né? Isto aqui vai interferir no aumento ou na diminuição do estresse de cada um. Se você é cuidadora, isso se acentua ainda mais. Então, assim, a gente tem família que a gente chama assim, que são famílias mais maduras ou mais funcionais, que é aquela que ela pode brigar, se matar, gritar, essa coisa toda, mas tem que fazer alguma coisa, ela se organiza de alguma forma e aquilo acontece. Tá? E tem, por outro lado, famílias que são o que a gente chama de imaturas ou disfuncionais, que assim, às vezes o problema nem é grande, mas ela é incapaz, ela não é flexível, ela é incapaz de se reorganizar, ela é incapaz de se adaptar à situação e de dividir as tarefas. Então, tudo isso vira um transtorno. Tá? Então, assim, elas são incapazes de atender às necessidades dos seus parentes, são muito rígidas nos seus papéis, elas não são capazes ou não estão dispostas a receber nem ajuda nem orientação. Então é aquela família com a qual você vai falar, olha, você pode fazer assim, você dá, não, já fiz, já tentei, não dá certo. Tá? Não, mas e se a gente mudar um pouquinho? Não, nem tente. Nem tente, porque ela não vai aceitar. Tá? Então, ela não tem essa abertura, ela nem quer te ouvir. Vocês já viram gente assim? Provavelmente conhecem alguns. Tá? Geralmente são inexperientes ou são ineficazes nos manejos das crises internas das famílias. Tudo vira briga. Tá? Ou se não vira briga, vira aborrecimento, leva pra cá, não quer mais ver, não converso mais, não ligo mais, não passo o Natal junto. E aí, no final da história, o que acontece? O penalizado é quem precisa do cuidado. Tá? E também elas são ineficazes na questão da comunicação entre os seus membros, né? E com pessoas de fora. Na hora que você soma isso, essa família não é uma família capaz de cuidar. Tá? Ela vai fazer o que dá com muito sofrimento, geralmente. E daí você vai ter as pessoas que precisam não estando adequadamente assistidas. Né? Geralmente famílias disfuncionais levam a sobrecarga desses cuidadores. O que é a sobrecarga? Eu adoro burrinho. Isso. Então, a sobrecarga é o efeito causado por uma determinada situação que mantém uma alta tensão por um longo período de tempo, de forma contínua, né, ou com algumas interrupções. Mas assim, se eu tenho uma família que não ajuda, eu sou o cuidador 24 horas, eu sou o cuidador 24 horas, aquilo vai me sobrecarregar, porque não é o que me sobrecarrega, não é ser cuidador, eu não ter com quem dividir, eu não ter com quem falar, eu não ter quem me ajude. E essa tensão, ela é contínua, ela vai se acumulando, até uma hora que a pessoa não aguenta, né? Então, quando que você vai ter a sobrecarga, né? Você vai ter sobrecarga quando as famílias são disfuncionais, quando eu não tenho uma família numericamente suficiente, é a tal do filho único, tá? Ele nem tem com quem dividir, não dá nem para dizer que a família dele é disfuncional, não tem com quem dividir. Ele está sozinho na história, né? Quando essas relações são conflituosas, às vezes você tem 2 ou 3 filhos, mas eles só brigam.
Eles não conseguem chegar num acordo do que é melhor para o pai ou para a mãe que estão precisando de ajuda naquele momento. Aí na hora que você vai discutir instituição é assim, o filho que nunca vem, não, imagina, tá? Ele nunca está lá, ele não sabe o que acontece, etc, etc, mas ele é contra, tá? Isso, você convive muito com essas situações, né? E também quando você tem dificuldade de aceitação do problema, esse também é um problema, tá? Eu sei, eu tenho consciência, porém eu não aceito. Na hora que eu não aceito, eu não trabalho positivamente nesse sentido. É difícil aceitar, e às vezes a gente precisa de muita ajuda para conseguir aceitar aquilo que é muito complicado, né? Muito difícil. O resultado de tudo isso é que quem precisa não vai receber o cuidado que precisa, tá? Por que eu falei tudo isso? Porque tudo isso me ajuda a pensar que hora que é a hora, se ela acontecer, de pensar em colocar essa pessoa numa instituição, né? Essa daqui é que a gente já falou. Dentro daquilo que eu falei das nossas famílias que estão cuidando, não estão cuidando dos nossos idosos adequadamente, então a gente estratificou as famílias. Então assim, os idosos menos cuidados são quem? São os que moram sozinhos. Morar sozinho não é um problema, às vezes é um sinal bom. Se ele mora sozinho, é porque ele está bem para morar sozinho, né? Porém, existe uma parcela da nossa população idosa aqui de São Paulo que mora sozinho, mas não deveria morar, porque ela precisaria de um cuidador. Essas pessoas, elas só são ajudadas em 16% do que elas precisam, ou seja, mais de 80% da necessidade dela não está sendo coberta. Mas aí você fala, bom, mas também ele mora sozinho, por isso que ele não tem ajuda, né? Dado que ele mora sozinho, é esperado que ele não tenha ajuda, isso faz um certo sentido. Mas aí a gente viu que, embora eu seja neta e tenha morado com a minha avó a vida inteira, essa coisa toda, fiquei até um pouco chateada com isso, mas assim, morar com neto e morar sozinho dá na mesma. Tá? A gente faz um treinamento para a Secretaria do Estado, para essa coisa de cuidadores, que aí ela fez na cena lá, que o neto chegou em casa e viu que a avó tinha caído, né? Aí a gente brinca falando assim, ele viu porque tropeçou na avó, que estava caindo no meio do caminho. Se ele não tivesse tropeçado nela, ele não teria visto, tá certo? É mais ou menos isso. Claro que existem netos que são ótimos, né? Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, não é que ele não gosta, não é que ele não está atento, não, ele não enxerga mesmo. Então ele olha só para ele não enxerga quem está perto. E daí ele não atende à necessidade da pessoa idosa. Aí depois vem, quando só tem velho na casa. Então é assim, é marido e mulher que mora com a sogra, né? Então, eles têm 70 e poucos anos, a sogra tem 90, 95, né? Eles se odeiam? Não, provavelmente eles se gostam, né? E se ajudam. Mas é um monte de idoso na casa. Isso é um castelinho de cartas, vai se equilibrando, a gente faz o que dá. Bom, eu tenho artrose, você tem artrite, então vamos ver onde dói menos, eu te ajudo a levantar. É mais ou menos assim, né? Então a gente vai fazendo o que dá. Então esse cuidado gira em torno de 30%. Né? Casais de idosos melhora um pouquinho, mas gira em torno de 36%. Onde eu cuido melhor? Aonde eu tenho filhos morando na casa e aonde eu tenho filhos e netos. E aqui é porque eu tenho o quê? Uma extensão maior da família. Então as pessoas morando mais tempo juntas. O que a gente tem visto é que assim, para tudo ser pobre é ruim, né? Para tudo na vida ser pobre é ruim, para tudo que é tipo de pesquisa que a gente vê, pobreza é uma desgraça. Assim, a gente precisa aprofundar o estudo, mas o que a gente tem visto aqui nos resultados da pesquisa tem mostrado que para o cuidado não é verdade, tá? Até porque, por falta de outras opções de moradia, e mais gente morando no mesmo espaço, se eles são mais pobres, eu tenho mais gente na mesma casa, alguém cuida, tá? As pessoas com melhores condições financeiras geralmente são mais negligenciadas, né? A família assiste menos. Às vezes ela até põe cuidador, contratado, etc., mas não supervisiona. E como a gente não tem uma regulamentação em cima disso, você tem excelentes cuidadores, tá? Por outro lado, você tem péssimos cuidadores. Então, às vezes as pessoas ficam na mão de pessoas que não são adequadamente preparadas ou que têm um bom caráter até para exercer esse tipo de atividade, né? Então, nessa conta geral, o que a gente viu é assim, que as famílias que melhor cuidam são aquelas que contam com um cuidador não familiar no contexto de dentro da casa. Então, ele está lá para ajudar a cuidar do idoso. Agora, se assim
Isso tinha que ser 100%, se ele está lá para esse fim. Tá? E não vai, não é. Gira em torno de 56%, porque ele está lá para este fim, mas você só vai cuidar do vovô, o vovô dorme, né? Dá para lavar louça, limpar a casa, fazer outras coisas, etc. Então, essa questão do cuidador que está lá para cuidar do idoso, ela se confunde com a coisa dos serviços domésticos e de outras coisas que de repente ele pode estar fazendo, e daí se ele vai fazer outra coisa, ele não vai estar cuidando do idoso. Então, este cuidado vai ser negligenciado. Então, tudo isso, então quando a gente fala assim, daqui para frente, quando a gente sair daqui, a gente fala assim, quem cuida da família, vocês vão lembrar, ela cuida mais ou menos, né? Ela cuida só a metade do que ele precisa. É essa a nossa realidade aqui, das nossas famílias e dos nossos vizinhos, tá? E por que as famílias não assistem os idosos totalmente? Porque elas têm menos recursos do que as necessidades. Agora, vamos entender que recurso para assistir, e para assistir pessoas, principalmente pessoas com demência, eles envolvem recursos financeiros, recursos pessoais, recursos estruturais, com quem eu vou dividir, que casa que eu tenho, né, qual espaço que eu tenho e tudo mais, e recursos emocionais. São todos estes recursos que nós estamos falando. Não estou falando só de recurso financeiro. Recurso financeiro, às vezes, é até o de menos. Tá? Eu estou falando deste conjunto de recursos e eu estou falando do conjunto de necessidades que esta pessoa tem. E isso é que vai gerar sobrecarga, tá? Que a gente já falou. Aqui é uma análise da sobrecarga, assim, usando uma escala que a gente tem, a gente vê que em torno de quase 30% dos nossos cuidadores, a maioria daqui a maioria não, todos aqui são cuidadores familiares, eles estão sobrecarregados. Tá? Por quê? Nesse tripé que a gente fala, responsabilidade pelo cuidado do idoso, que a doutora Flávia colocou muito bem antes, né? Que é da família, da sociedade, do Estado, a gente estava discutindo em Brasília nessa semana, assim, esse tripé está manco, né? Ele só tem um pé, né? Porque qual é o papel da sociedade? E qual é o papel do Estado? Né? O único papel que está sendo exercido por ausência absoluta de outra opção é da família, porque se ela não cuidar, ela é criminalmente penalizada. Tá? Esse é o outro lado do estatuto que a gente precisa olhar. Né? O que a gente pode fazer para mudar esse panorama? Né? A gente tem que repensar o nosso modelo de atenção e incorporar novas estratégias de atenção à saúde, que inclui a questão dos cuidadores profissionais, dos cuidadores comunitários, para complementar o cuidado das famílias e também inclui as instituições de longa permanência. Tá? Então, vamos entender o que é um cuidado de longa duração. Eles envolvem o conjunto de serviços médicos e sociais, não são só serviços de saúde, tá? São serviços sociais e de saúde destinados a pessoas que apresentam algum grau de dependência. E, no nosso caso, pessoas que estão dependentes por conta da doença de Alzheimer, que está gerando um problema cognitivo e que tira dela sua autonomia de viver uma vida independente. Tá? Então, elas vão precisar de apoio para realizar suas atividades cotidianas, porque tem essa doença ou essa deficiência. E elas precisarão disso continuamente. Isso é o que a gente chama de cuidado de longa duração. Né? E as instituições de longa permanência, elas entram nessa lógica de organização voltada para os cuidados de longa duração. Então, o que é uma instituição de longa permanência para idosos? Elas são instituições governamentais ou não, a maioria não é, a maioria é filantrópica ou privada, tá? De caráter residencial, destinada a ser um domicílio coletivo, de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. Essa daqui é a última definição que saiu nessa RDC, né, nessa regulamentação do Ministério. Vamos entender isso. Então, assim, a gente fala que LPI é moradia. Ela é moradia, mas ela não é lar. Vamos entender isso é importante. Ela é uma residência assistida, né? Mas ela não é lar. Então, porque às vezes a gente ouve esse discurso, tem algumas pessoas que usam esse discurso, é um lar. Não, não é um lar. É uma residência coletiva e assistida. Então, a pessoa que vai morar neste local, ela vai mudar de casa, tá? E ela tem que ter um caráter de moradia. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com as instituições que são muito medicalizadas.
Porque senão a pessoa tem exatamente a sensação que ela saiu da casa dela para morar num hospital. Não é isso que se quer. Eu quero que ela vá morar num lugar onde existam pessoas capazes, treinadas e disponíveis para assisti-la nas suas necessidades. Mas ela não vai morar lá sozinha, ela vai morar lá com outras pessoas, mesmo que ela tenha um quarto só dela. E isso dá o caráter de moradia coletiva. Tá? Isso é uma instituição de longa permanência. Né? Cada uma tem um tipo de organização, regras de entrada e tudo mais. Mas é isso que é uma instituição de longa permanência. Tá? Quando uma pessoa é colocada na instituição por um membro da família, a nossa sociedade, de um modo geral, tende a condenar a pessoa que assim o fez. Tá? Mesmo que eu não condene para ele, eu vou condenar ao redor. Então eu vou dizer assim, agora como é que vai sua mãe? Ela tá bem, eu vou lá visitá-la. Não, ela mudou, ela tá morando lá na instituição X. É assim, a conversa é assim, né? Aí não fala para ele, a pessoa sai. Tá vendo? Olha lá, a mãe deu a vida para ele, né? Lidou com ele a vida inteira, cuidou dele a vida inteira. Olha lá, olha o que ele fez, jogou a mãe no asilo, né? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Ou, pior, pensaram isso, tá? Então, assim, na nossa sociedade, na sociedade latina, de um modo geral, a gente tem uma coisa de reciprocidade. Eu dou, mas espero receber. Tá? Diferente do americano. O americano é todo solidário, cheio de entrar em ação coletiva, não sei o quê. Eu tenho uma certa resistência aos americanos, mas assim, isso é legal. Eles não esperam que você dê de volta. Ele dá porque isso é um valor. Ele é solidário porque isso é um valor dele. Ele não espera que você devolva. Nós não. A cultura latina, nós todos somos assim, fomos criados assim. Nós fazemos, acontecemos, morremos por causa da nossa família, dos nossos filhos, porque eu sei, ou eu imagino, que um dia ele vai cuidar, quando eu precisar. Tá? Mesmo que eu fale que não, imagina, eu não quero que ele faça, não quero dar trabalho, não vou dar trabalho, eu quero ser um peso na sua vida, um fardo na sua vida. Mas eu quero que você cuide de mim. Tá? Então, isso é muito, muito, muito forte na nossa realidade. Tanto é que aqui, menos de 1% da população idosa do Brasil mora numa instituição. Tá? Gira em torno de, varia de 0,6% a 0,9% da população. Né? Muito mais gente necessitaria. Mas isso, primeiro que não tem instituição para todo mundo, as instituições têm filas de espera. Né? E por outro lado, a gente não aceita isso bem. Eu prefiro deixá-lo em casa negligenciado do que levá-lo para uma instituição. Porque eu sei que eu não vou lidar bem com isso, sei que serei penalizado pelo meu entorno. Tá? Então é isso que eu gostaria que a gente começasse a pensar. Instituição é sim um lugar para se morar. Tá? Instituição é casa. Só que é uma casa coletiva. Coletiva no sentido de que você... É como morar num prédio, gente. Um prédio não é uma residência coletiva, você tem lá o seu apartamento. Mas você tem regra do condomínio, você tem regra de horário porque faz barulho, que usa o elevador ou não usa, como é que vai usar a área comum, não é? É a mesma coisa. A instituição, se eu olhar para a instituição e pensar que ela é um condomínio, eu não vou ter tanto preconceito assim. Não é? Aquilo que alguém falou, instituição, eu posso entrar e sair? Né? Que alguém perguntou. Esse é um conceito que a gente tem que mudar. Fora daqui, muitas instituições, sim, são um lugar de livre entrada e saída. Né? Na nossa realidade, isso ainda precisa melhorar. Tá? Então, assim, as pessoas... Porque a instituição, ela passa a ser legalmente responsável pelo residente. Então, na hora que ela é legalmente responsável pelo residente, ela restringe a saída dele, principalmente se ele tem algum grau de dependência. Então, estas coisas ainda precisam ser melhoradas. Tá? As instituições que assim não fazem, não aceitam pessoas com dependência. Então, assim, eu posso, por exemplo, a Liga das Senhoras Católicas, então eu posso morar lá desde que eu não tenha nenhuma dependência física ou mental. Ponto. E se desenvolver, sai de lá, porque ela não me aceita. Então, assim... os nossos conceitos em relação à instituição passam por isso. As instituições, os asilos, eles começaram para atender pessoas em condição de pobreza, né? Moradores de rua, alcoolistas, essa coisa toda. Então, o asilo começou assim.
Aí ele progrediu para virar instituição de longa permanência. Então a gente tem essa imagem negativa porque está associado com a pobreza, está associado com o abandono pela família, a gente acha que a pessoa perde a identidade lá, que ela é maltratada. Tudo isso existe? Existe. Tá? E a gente precisa mudar. Né? Por quê? Porque a instituição vai ser opção daqui para frente. Por outro lado, também a ILPI pode ser vista com aspectos positivos. Tá? Como, por exemplo, uma reabilitação, no caso dela, acabou de citar o exemplo aqui. Não, nem foi com essa intenção, mas acabou tendo um aspecto bastante positivo em termos de reabilitação numa pessoa já bastante longeva, porque provavelmente tinha fisioterapeuta, porque era gente de fora, e daí de repente assiste, aquele que o santo de casa não faz milagre, você não consegue fazer em casa, e aí faz na instituição e tudo mais. Tá? Se o cuidador domiciliar estiver fora, temporária ou definitivamente, é uma opção de garantir que essa pessoa seja assistida. Né? Pessoas que têm um grau de dependência muito elevado vão ser assistidas mais adequadamente numa instituição onde eu tiver profissionais mais capacitados para isso. Né? Ela também permite que as pessoas voltem a resgatar uma vida social mais ativa. Muitas instituições aqui em São Paulo, vou usar um exemplo aqui de São Paulo que é mais próximo de todos nós. Por exemplo, você vai no Cultura Artística, ele pegou fogo, mas ele está na Sala São Paulo agora, né? Mas quando a gente ia no Cultura Artística, onde era o Cultura Artística, existe uma instituição aqui em São Paulo que leva os idosos, tá? Então eles vão assistir os concertos, eles interagem com todo mundo, existem os assentos especiais para eles sentarem, está dentro da programação normal das atividades do Cultura Artística. Então, assim, eles não deixam de ter uma vida social. Talvez, se eles estivessem na casa deles, eles não fossem, tá? Lá, porque existe alguém que se preocupa, que organiza, que pega o carro adaptado, que traz, põe cadeira de roda para quem precisa, essa coisa toda, traz e permite que eles possam ter uma vida ativa, uma vida social e ativa. Né? Eu posso aprender novas habilidades, justamente posso ter gente disponível para trabalhar neste sentido. Eu vou minimizar conflitos familiares. Pode ser que o conflito exista no primeiro momento, na hora de colocar na instituição. Mas depois, isso vai acabar sendo minimizado e até essa família, de repente, pode até começar a funcionar de uma forma um pouco mais tolerável. Geralmente as famílias disfuncionais. Tá? E eu consigo manter uma coisa que a gente chama de intimidade à distância. Você liga, você conversa, você pode falar com ele, você vem visitar quando dá. Você mantém um controle sobre a situação, mesmo não estando lá presente. Né? Os nossos motivos principais para as pessoas morarem nas instituições, esse menos de 1% aí que a gente comentou, são incapacidade funcional e cognitiva, e no cognitivo a maior parte dos pacientes são pacientes com demência, né? Falta de recursos financeiros, isso é o que leva às instituições públicas, né, ou beneficentes. Rede de suporte familiar insuficiente, então ele não tem quem cuide, daí ele precisa ir para uma casa porque não tem quem cuide. E aí entra junto a história do morar sozinho, né? O cuidador fica doente, tem isso. Então, assim, cuidador, eu sou o the best, né? Cuido, faço, aconteça, não. Mas se você não cuidar de você mesmo, tem uma hora que você não dá conta, tá? E aí ele adoece. Tem um estudo americano que mostra que cuidadores de pacientes com Alzheimer, que não dividem com a família, assumem todo esse cuidado sozinho, etc., acabam morrendo 10 anos antes do paciente. Então, assim, se eu estou preocupada que ele seja bem cuidado, eu tenho que me cuidar, porque se eu morrer, quem vai cuidar? Tá? Então eu tenho que passar a pensar nisso como uma opção. Né? Quando a gente fala o cuidador tem que se cuidar, fazer até parte da pauta aqui das meninas dessas palestras, não é porque a gente fala assim, imagina que eu vou ter tempo de me cuidar, se eu tenho lá, ele ocupa tanto do meu tempo, não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma questão que nem tomar remédio. Se você não fizer isso, você não vai dar conta. Tá? E você vai adoecer, pode adoecer gravemente. E se isso acontecer, você não vai poder cuidar. Tá? Então, casa de repouso ou casa de família? Depende. Depende do seu limite e dos seus recursos. Analise quais são os seus recursos, analise como é que você consegue dividir isso dentro do contexto da família e reconheça o seu limite. Tá? Se você estiver chegando próximo do seu limite, de repente não precisa ser uma decisão definitiva. Pode ser uma decisão temporária. Ele fica lá 15 dias, ele fica lá um mês, o tempo de eu fazer um refresh, né? Dar uma descansada, uma arejada. Pode ser que quando você for tentar trazer, ele não queira vir. Ele está tão bem assistido, tão calmo, tão bem cuidado, que daí você vai perceber que é assim.
É que a gente é muito autossuficiente, né? Todos nós somos muito petulantes. A gente acha que eu faço o melhor cuidado. Ninguém cuida melhor que eu. Então é assim, então vamos entender isso. Eu gostaria realmente, até para mim, eu gostaria que a gente tivesse uma resposta que dissesse, olha, a hora que acontecer isso, você põe na casa de repouso. Porque daí a gente dá essa desculpa para a gente mesmo. Não, eu pus a mamãe na instituição porque aconteceu isso. Não, gente, infelizmente essa resposta não existe. Mas o que existe é uma necessidade de eu ser humilde e reconhecer quais são as minhas capacidades, quais são as minhas limitações, tá? E até onde eu consigo ir, sem que me prejudique e sem que a minha prepotência em achar que eu sou o melhor cuidador do mundo prejudique a pessoa que está sendo cuidada. Se eu tiver a humildade de reconhecer e valorizar tudo isso, eu vou saber exatamente em que momento ela deve ir para uma casa de repouso. Então não existe uma resposta única para isso, tá? Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. E isso se transforma num desafio para as políticas públicas que tem que pensar frente a este envelhecimento populacional, frente a essas famílias cada vez menores, frente a esses idosos cada vez mais presentes, como é que a gente vai dar conta de assistir essas necessidades. E esse desafio é garantir que todas as pessoas idosas que necessitam de cuidados e as suas famílias sejam adequadamente assistidas, né? Então era um pouquinho isso que eu queria conversar. Eu estou aberto para conversar com vocês. Sei que a hora está adiantada, eu vou ficar aqui mais um pouquinho para quem precisar, tá bom?